serão amigos, né? Nossos filhos estão regulando de idade. Boa tarde, gente, tudo bem? Bom, vamos começar com o nosso evangelho, como sempre, para harmonizar o ambiente, fazer a nossa prece depois. Vamos ver o que cai para a gente. A lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Bom, gente, é recorrente esse assunto no nosso evangelho, né? Quando falam de amor e de amar os nossos inimigos, de amar a Deus sobre todas as coisas, porque toda a doutrina e todo o ensinamento cristão se resume a isso. Parece que a gente está sempre vendo a mesma coisa, não é? Sempre o amor, o amor, o amor, porque tudo acaba desembocando na lei de amor. O sentimento por excelência que ele fala aqui é o amor, né? Isso aqui é Kardec trazendo aí pelos espíritos essa visão de sentimentos, de sensações e de instintos. E fala também, de certa forma, de progresso, né? A gente tem uma ideia de progresso, que já lá no Livro dos Espíritos, Kardec também perguntou e os espíritos responderam: olha, você tem uma cadeia aí evolutiva, né, para passar por diversos mundos, e você vai treinando os seus sentimentos, os seus instintos, as suas sensações pelos mundos que você vai passando. Primeiro, o ser humano ou o espírito tem instintos, e ali, enquanto ele ainda caminha nos primeiros degraus, dá os primeiros passos, passa por essa fase dos instintos, que é uma fase necessária, são sentimentos menos depurados. Dos instintos, nós temos aí as sensações, que já é o instinto um pouco mais depurado, mas ainda não é um sentimento, e logo em seguida os sentimentos. E o ponto sublime do sentimento é o amor. É essa posição de alteridade, se colocar no lugar do outro, enxergar o outro como uma extensão de nós mesmos, como criação também do mesmo Pai, do mesmo Deus, o que não é fácil, né? Porque o nosso ego ainda nos puxa para a nossa personalidade, mas foi o que ele falou aqui. Na medida em que nós conseguimos trabalhar cada vez mais o amor e a lei de amor na prática, nós vamos nos desvencilhando da nossa personalidade e olhando o outro como uma extensão de nós mesmos, né? Não aquela visão egocêntrica, mas uma visão altruísta. Acho que a mensagem toda é essa, né? Vamos fazer a oração? Pai amado, Jesus, nosso mestre querido, querida Joana, nossa mentora amada e espíritos de luz que aqui se encontram. Pedimos luz, pedimos paz e tranquilidade para que nós possamos refletir sobre a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, a mensagem de Francisco, que nos é muito cara, um ensinamento fundamental para as nossas vidas, para as vidas das nossas famílias, e que nós consigamos aproveitá-lo ao máximo. Muito obrigado, graças a Deus.
é dele, né? Para pegar todo mundo. Tá. Bom, gente, semana passada eu estava conversando com a Tati, vocês viram o capítulo referente à família Bernardoni, não foi o final? Foi. E acabamos de qualquer forma o capítulo que ainda estava, era um capítulo extenso, o capítulo passado. E entramos, enfim, no 8º capítulo, que vai falar aí sobre todo o início do procedimento, né, de encarnação de Francisco. E aqui começa com o que ele chama de simbiose divina. Bom, já no início do capítulo, o que ele traz para a gente? Deus, a suprema inteligência do universo, periodicamente fraciona o seu magnânimo amor, enviando para a paz dos seus filhos qualificados mensageiros. Desta feita, enviou aquele que fez parte do colégio apostolar de Jesus, João, aquele que na ilha de Patmos mapeou os últimos acontecimentos do planeta, no mais profundo simbolismo jamais visto no mundo, como sendo os fins dos tempos da decadência. O espírito João Evangelista, em alta madrugada, adentrou a nave de descanso dos Bernardoni. Aqui ele vai falar sobre o início, né, da encarnação de João, agora como Francisco de Assis, nessa família. E quem teve a oportunidade de ler já esse capítulo 8 até o seguinte, percebeu que não foi por acaso, nada é por acaso, não seria por acaso que ele encarnaria nessa família. A mãe dele era uma pessoa extremamente ligada aos ditames religiosos, né, aos ideais cristãos, muito dedicada. Isso, de qualquer forma, vai ser fundamental também para o início dessa personalidade de Francisco. Esse é um papel que os pais têm, ou que qualquer educador tem, pais, professores ou tios que fazem às vezes dos pais, avós, em relação àquelas almas que encarnam naquela família ou naquele grupo ali de trabalho, que seja, né? Se a pessoa é uma educadora, um professor, é fundamental, porque aquela criança é um espírito às vezes muito mais antigo do que os mais idosos, mas que precisa, tanto quanto qualquer outro espírito, de um apoio ali naquela primeira infância, na segunda, com os ideais cristãos, os ideais pautados na lei de amor, pautados em tudo que a gente aprende, em toda e qualquer religião aí, que trabalha não só, claro, a gente aqui segue a doutrina espírita cristã, mas nós temos outras religiões que também preparam o ser humano para se tornar um indivíduo que consiga conviver de forma ética, digna numa sociedade, sem seguir os postulados que nós seguimos, né? Não tem uma religião que é o caminho. Não dá para a gente falar, o espiritismo, o catolicismo, o judaísmo é o caminho. O caminho é o amor. E toda doutrina que prega o amor está pregando, na verdade, o que a gente prega aqui também, com outras palavras, pautados em outros mestres, não é? Nós temos inúmeros mestres aí na história da humanidade. Bom, dando continuidade aqui, lágrimas brotavam nos grandes olhos da mulher escolhida e o ímpeto de falar era tanto que quis, de brados, agradecer a Deus. Nisso, 2 dedos selaram seus rubros lábios, dizendo: espera um pouco e ouve a quem precisa te falar. Se aceitares a minha chegada pelos canais da vida, da má vida, não sei se foi, da vida, selarás um compromisso com alguém maior do que nós na terra. E talvez por isso sofras vexames, desprezo, maledicência, pois virás a ser instrumento de grandes acontecimentos. Todavia, se souberes, encontrarás consolo na força do perdão, na tolerância e no amor. Quando atormentada, procura o Cristo no silêncio da prece, estimula a fé e nunca te esqueças de que Deus não abandona ninguém, principalmente
a quem serve de meio para a iluminação da humanidade. Ela, claro que serviu de meio para a iluminação da humanidade. Um trabalho bem parecido com o trabalho de Maria de Nazaré, não é? Que não foi fácil. Ela teve que abdicar ali do seu ego de mãe, da sua personalidade de mãe, ver o filho partir, ver o filho sofrer junto e ser acusada injustamente de muitas coisas, mas mesmo assim se manter firme, trabalhando a tolerância, cadê aqui? Trabalhando o perdão, tolerância e o amor. Olha o trabalho que ela também não desenvolveu, preparando Francisco, e como ela também não se trabalhou nessa encarnação em que ela recebeu Francisco. É um trabalho enorme. Primeiro, uma responsabilidade bem grandiosa, né, de receber um espírito ali do escalão de Francisco de Assis, que viria mudar a humanidade. Também, ao mesmo tempo, passar por essas provas de desprezo, maledicência e tudo mais, porque assim como nós temos sempre uma falange do bem que trabalha trazendo aí apoio, consolação, luz para o mundo, tem os incomodados. Aqui na Terra nós não temos os incomodados. Às vezes está todo mundo fazendo tudo certinho, está fazendo um trabalho bacana, você consegue, enfim, se dar bem com as pessoas ali do seu âmbito social, só que isso incomoda um sujeito ou outro. Sabe-se lá por quê? Cada um tem os seus problemas. E aí você pode se ver vítima aí de perseguição, de maledicências. Mas é um trabalho. Esse é um trabalho importantíssimo que você está fazendo consigo mesmo, de autodescobrimento, de autoiluminação. Às vezes, os espíritas, nós espíritas, olhamos para esse trabalho de iluminação e parece que está tão longe, que ficamos até avexados de falar, não, estamos aqui num trabalho de iluminação. Não, como iluminação? Iluminação, iluminação, mas daqui a muito tempo. Não, tudo tem um princípio. E nós até já passamos desse princípio, né? Então, estamos sim num trabalho constante de iluminação. Muito importante para ela, essa encarnação de mãe de Francisco de Assis. Estimula a fé e nunca te esqueça de que Deus não abandona ninguém, principalmente a quem serve de meio para a iluminação da humanidade. Procura lembrar do Sermão da Montanha de Jesus Cristo. Recorda as bem-aventuranças e vive dentro destes preceitos. Falando de Sermão da Montanha, tem aquela música tão bacana. Foi a música que a gente colocou aqui naquele dia, não? Do Tim e Vanessa. Tem uma música tão bacana. Quem não estava aqui nos primeiros dias, a gente colocou, tem uma dupla que canta aos pés do monte, que eles falam sobre essa questão aí do Sermão da Montanha, mas o nome da música é Aos Pés do Monte, tem algumas versões, uma dupla chamada Tim e Vanessa. Quem tiver curiosidade, coloca aí no Google, é muito bacana, tem cada música linda, e eles disponibilizam ali no site deles os CDs e as músicas para você ouvir e baixar normalmente, né? As bem-aventuranças e vive dentro destes preceitos, que serás livre de todo o mal e consolada em todos os transes difíceis. O teu consentimento significa o selo da nossa união, em nome de Deus e do nosso mestre. João silenciou-se, esperando que a senhora Bernardone ordenasse seus pensamentos e decidisse por ela mesma o compromisso apresentado. Nada foi imposto, não é, gente? Nada é imposto. Está certo que ela tinha uma missão, não deixa de ser uma missão, mas é uma missão probatória, que tem um quê de prova também, ou não é? Tem um quê de prova, a pessoa passa por uma prova. Imagina você saber que vai receber um espírito que vai mudar a humanidade e que você precisa estar centrado nos preceitos do bem para poder fazer com que tudo dê certo. Porque se alguma coisa desandar, e é possível que isso aconteça, né? Por sua responsabilidade, você depois vai precisar de alguma forma recuperar isso. É muita responsabilidade. Ela aceitou, né? Ela, chorando de alegria, fitou os olhos do seu futuro filho e disse com dignidade, ela falando com João, que aqui Francisco,
não sou dona de mim mesma, quando se trata da vontade do Mestre, e bom que se cumpra a vontade dos céus e não a minha. E se isso depende do meu sim, já está dado pelo coração. É interessante a gente ver que aí entra o livre-arbítrio, né? Ela tem a opção, ela já estava preparada para receber essa missão, para ser mãe dele, né? Mas ela tem o direito ainda de dizer não. E isso acontece em várias encarnações. No Missionários da Luz, vocês já leram Missionários da Luz? É muito interessante ter a reencarnação de Segismundo. E ele tem... Imagina essa parte, não me separei. Ele vai reencarnar com uma família, só que é um espírito que eles não eram amigos, eles não se amavam. Eles tinham contas a acertar. Lembra que a gente falou que a gente vai trocando os papéis, né? E nessa família, nessa hora, ele era um inimigo do pai, que não foi pai dele em outra vida, e nessa vida ele vem como filho. E aí eles fazem um encontro, porque o pai não quer de jeito nenhum, em espírito. A espiritualidade vai, chamam os pais e trabalham com ele essa possível volta do Segismundo. Isso é um trabalho demorado, porque até convencer o pai... Segismundo sente muito medo de reencarnar, porque ele sabe que o pai tem aquele sentimento ruim com ele, né? Que ele também já tinha tido, mas ele trabalhou muito tempo na espiritualidade e já era um espírito que estava em como é que se fala assim, quando você já transformação, ele já estava procurando esse caminho, mas ele sabia que ele ia encontrar dificuldades muito grandes numa família que ele tinha o pai que era inimigo do pai em outras vidas. E aí a espiritualidade faz todo um amparo, tem todo um trabalho para que eles sejam convencidos, o pai e a mãe. A mãe é facilmente convencida, porque a mãe já tinha ela tinha dificuldades com o Segismundo de outras vidas, mas não o mesmo relacionamento que o pai. E o pai é o último a ser convencido. É todo um trabalho da espiritualidade, quer dizer, o livre-arbítrio, ele fala o tempo todo. A gente tem a opção, sim, de dizer não. Ele vai perguntar a ela se ela aceita ser mãe dele. Então, todo o processo reencarnacionista é um grande processo. Quando nós temos, por isso que é bom a gente sempre pensar, os filhos difíceis, as pessoas que se encontram na nossa família, são acertos, muitas vezes, e são necessários, porque às vezes demorou muito tempo para que houvesse esse encontro, esse reencontro, e é uma chance da gente sublimar emoções, sentimentos que nos aprisionam, às vezes, em várias e várias e várias existências. Então, ao invés da gente se afastar, que eu digo assim, odiar, continuar odiando, vamos tentar entender. Mesmo que não consigamos ainda amar aquele ser, a gente precisa entender que aquele ser veio por algum motivo para mim, por alguma sintonia que eu tenho com ele e algum acerto que nós devemos ter, eu com ele ou ele comigo. E a necessidade da gente trabalhar essas emoções é muito grande, para que nas próximas isso não mais exista, né? E assim a gente continue a nossa caminhada se libertando, né? Porque a ideia é essa. Maria, ela se prepara para receber ele, ela já tinha todo o preparo, porque com certeza esse preparo já veio antes dela reencarnar, já tinha tido. Ainda assim, ela teve a opção de dizer não, né? Ela pôde, mas quem é que ia dizer não com aquele espírito maravilhoso na frente, né? Difícil, né? Mas ela teve essa opção ainda, e ela, mesmo assim, vocês podem ter certeza, sabendo de todas as dificuldades que ela ia enfrentar, que não são fáceis, nós sabemos, assim, não estamos ainda nessa parte do livro, mas todo mundo já conhece um pouco da história de Francisco, uma história forte, principalmente com a família, né, dele abandono mesmo, dele sair de casa e dizer não, aquilo tudo. Então, imagina para uma mãe, né, como o Daniel falou, Maria com Jesus, toda essa parte, né, é um trabalho muito grande interior. Então, o processo reencarnacionista é perfeito, é maravilhoso. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias, estarmos vivos, não importa a situação que estejamos vivendo, porque ela é de aprendizado, é de crescimento, e procurar aprender o máximo possível desse momento difícil que possamos ter. Porque são nesses momentos difíceis que conseguimos compreender muitas coisas. Pode não ser naquela hora, mas depois vai vir a compreensão.
é de mudar a vida, é de mudar estruturas e de escolhas e tudo mais. Então, quando a gente vê um trabalho desse, se vocês lerem, Missionários da Luz é maravilhoso. Ele explica todo o processo reencarnacionista, do Segismundo, e como o André Luiz é bem profundo o estudo, mas é fácil de ler, não é uma leitura difícil. É interessante que nós todos saibamos sobre isso, porque quanto mais a gente sabe, melhor fica para a gente resolver as situações. E a ideia é toda essa. Quando ele falou do amor, que toda hora vem pra gente, a gente fica repetitivo, né? Tem várias situações que aqui a gente vê que a gente está falando de novo, mas vamos falar de novo, porque é necessário. Porque é necessário. Então, vamos agradecer a nossa encarnação, vamos aprender com a do Francisco e todas as outras das possibilidades que Deus nos deu de compreensão, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. E sabendo que tudo está perfeito, tudo está mais do que perfeito. Por mais estranho que pareça nesse instante. Muito bacana, né? O Missionários da Luz. Muito bacana mesmo. Tem um outro livro também bem interessante, que de certa forma ele mostra como as consequências que nós temos nessa vida são frutos, muitas vezes, de vidas passadas, né? Nós sabemos disso, mas às vezes é difícil de visualizar, concretizar, né? É fácil ver no romance. Ah, não, isso daí com ele é verdade. Nossa, que bom que aconteceu isso. Ainda bem que agora resolve, né? E a gente fica lendo aquilo, vai resolver logo, ele vai aceitar. Agora, quando é com a nossa vida, o que está acontecendo? Só acontece coisa ruim comigo, mas que não é possível. Nós somos tão bons. Eu vou no centro todo dia, eu fico lá, eu tomo água, eu oro, eu faço evangelho, faço tudo que tem que fazer e acontece tudo isso comigo. Aí eu fico pensando, imagina se a gente não fizesse essas coisas, né? Imagina se a gente não fizesse. Agora, um outro livro bem interessante, Nas Fronteiras da Loucura, principalmente para quem tem jovens em casa. Quem tem ali aquele jovem na faixa dos 16, eu acho que um pouco pesadinho o livro, mas a partir dos 16 já dá para o jovem ler, 15, 16, até jovens adultos aí de 86, 96 dá, porque é muito interessante. Agora, para o adolescente, principalmente, porque retrata, sim, muitos resgates de vidas anteriores que acontecem naquelas vidas ali que eles estão analisando naqueles livros, mas também a influência de espíritos, não é, em atitudes que não são lá tão dignas aqui de nós encarnados, que são nos incluindo nisso, né? Não é o personagem do livro que tem aquele pensamento, é o ser humano, né? E eu me considero um ser humano, então eu posso também amanhã ou depois resvalar numa situação dessas, ter um pensamento que não seja lá um pensamento muito bom e não estar me afinizando também com boas companhias. Um livro muito interessante, Nas Fronteiras da Loucura, se não me engano é do Manuel Filomeno de Miranda, né? Manuel Filomeno de Miranda, Nas Fronteiras da Loucura. Não leio à noite. Mas eu já leio há muito tempo. Agora eu vou te falar que eu não estou conseguindo ler muito, não. Com aquela criança lá correndo em casa, meu Deus. Vai acumulando, né? Eu já li bastante, já tem bastante tempo que eu leio. Aí você vai, aos poucos você vai lendo. Aí quando você vê, foi. Daqui a pouco você também está falando um monte de livro. Não, e olha, que eu sou lenta para ler livro. Meu Deus, eu demoro. Mas vocês sabiam que uma coisa interessante, quem me falou isso foi o Sérgio Nóbrega. A maioria que eu acho que conhece Sérgio Nóbrega, um excelente orador espírita. Ele falou o seguinte, olha, tem alguns livros que você compra e o que vai te ser útil são 2 ou 3 capítulos. Vai ser útil para você, você vai ler aqueles 2 ou 3 capítulos, vai deixar lá na estante, amanhã ou depois alguém vai ler também outros 2 ou 3 capítulos e você foi ali no ponto que você precisava. Nem sempre eu leio todo o livro de ponta a ponta, mas sempre alguma coisa que eu preciso. Impressionante. Agora, é claro que nesses romances você não consegue deixar de ler, porque você quer saber qual vai ser o desenrolar daquela situação lá. Um livro desse não tem como, né? Bom. A felicidade, né? Eu já li tudo, não? A felicidade, né? A felicidade e a honra são toda nossa. Saberei, emissário dos céus, ficar imune a todos os ataques das ordens inferiores, e creio que a tua ajuda não vai me faltar. O coração não me enganou, pois por inspiração já sei de quem se trata. Que Deus me ajude a compreender
os meus deveres diante de tão relevante tarefa no mundo. Sim, serás meu filho. Bacana, hein? E aí, daí em diante, ela selou o compromisso, definitivamente, de ser a mãe e cuidar de Francisco. Minha querida, como pode um Deus nascer no mundo sem que as profecias antes o anunciem? Ela se apressou em responder. As profecias servem, meu querido, para remover as dúvidas de quem as tem. No caso deste anjo que já compartilha conosco esta casa, a sua missão também é outra. Não é a de revelar o desconhecido, e sim a de reviver a maravilha de que o povo já certificou a eficácia. Ensinar e viver o amor, a humildade, o perdão e a obediência. Por que ele fala que não vai trazer nada desconhecido? Porque, meus amigos, quando Jesus veio, ele já trouxe todos esses ideais. Então não era mais novidade nenhuma. Algumas pessoas aceitavam, outras não, mas não era novidade nenhuma. Novidade nenhuma para aquela parcela da humanidade, para aquela parcela do globo, também não era novidade nenhuma para o mundo oriental, que tinham lá também os seus mestres, e milênios antes também já traziam a mesma mensagem. Porque a mensagem de amor, ela pode ser traduzida em toda e qualquer língua e toda e qualquer religião. Religião séria, não é a religião que se pauta em fazer o bem, em trabalhar aí o amor ao próximo. Então, ele falou que não veio trazer novidade nenhuma, e ela está bem ciente disso, que na verdade só vão acabar espalhando mais ainda a mensagem, né? Com suas emoções já modificadas, Pedro deu um sorriso. Invadido por uma sensação de amor sublimado, envolveu nos braços sua linda senhora. Não deixou que ela falasse mais nada, selando seus lábios e fazendo com que seus olhos fechassem os dela, na mais elevada troca de valores entre os dois planos, divino e humano. Diretor espiritual de Assis, juntamente com o de Roma e demais outras caravanas, se postaram ao derredor da mansão, limpando o ambiente e policiando a região em que o figurante principal, João Evangelista, se preparava para ligar os primeiros laços na microvida dos gametas. Aqui eles estão relatando como foi o preparo daquele ambiente, preparo físico e energético daquele ambiente que estava ali aguardando a chegada de João Evangelista. E isso é muito interessante a gente analisar também numa outra perspectiva. Por exemplo, trabalhador de uma casa espírita, trabalhador de um templo religioso, uma igreja católica, ou enfim, qualquer religião que se paute aí em trabalhar o bem, ele se propõe a trabalhar geralmente antes da sua encarnação. Antes. Há todo um preparo, planejamento reencarnatório, onde o indivíduo sabe que vai morar naquele lugar, depois vai se mudar para um outro, vai trabalhar naquele lugar, depois vai trabalhar num outro. Tudo isso é construído. Tudo isso é construído, preparado pela espiritualidade maior. Imaginem se o ambiente de trabalho também não seria preparado. O que isso quer dizer? Se eu estou indo ou me preparando para um estudo, para um trabalho espírita, aqui a nossa vinda à casa espírita na tarde de hoje, não pensemos que não há um preparo aqui também desse ambiente que vai considerar o que cada um precisa de energia, de remédio, de tratamento a ser passado nesse ambiente, né? Assim como aconteceu com Francisco, havia um propósito naquela vinda dele aqui para a humanidade, para trabalhar, enfim, os preceitos de Cristo. Aqui na casa espírita, traçando um paralelo, né, a situação basicamente é a mesma. Nós viemos aqui aprender os ideais cristãos, refletir sobre os ideais cristãos, o ideal maior da lei de amor, os ensinamentos que os espíritos nos trazem, que os nossos mentores nos trazem, e também há um preparo enorme aqui. Mas como nós falamos no início,
aí da nossa conversa de hoje, não agrada a algumas pessoas, é ou não é? Por isso que muitas vezes, antes de vir para cá, bate um cansaço, vem um probleminha que vai deixar a pessoa fora do sério, fala, não, deixa eu resolver isso aqui primeiro, depois, semana que vem eu estou lá. Muitas coisas acontecem para que nós não comunguemos dessa paz e dessa tranquilidade que nós temos quando chegamos aqui. Porque aqui tratamentos são feitos, né? Interessante a gente parar para pensar como a espiritualidade trabalha, e muito bem, o plano físico, né? Interessante, eu peguei essa parte aí, eu fiquei pensando nisso, né? Como a espiritualidade trabalha ali aquele ambiente, aquela ambiência, também da nossa casa. Mas para isso, nós temos o livre-arbítrio. O que nós precisamos fazer para a espiritualidade? Não é só aqui que nós temos proteção. Claro que não. Mas o que nós precisamos fazer? Ter bons pensamentos, fazer o evangelho no lar, um estudo programado, oração. Se a pessoa só grita, só briga, só fala palavrão em casa, acho que ela não está ajudando no preparo da ambiência ali. Uhum. Os pais também, ambos. Ele aparece também, vai falar mais aqui para frente. É. O pai com a mãe, sim, o pai com a mãe. Exatamente. Sim. A resposta dele também. Ele também, a pergunta é feita para ele também. Sim. Ele também, tanto que no Missionários da Luz, eles perguntam, tentam várias vezes fazer o Segismundo vir, e o pai fala, não quero, não vou ser pai dele, eu não vou. Então, a resposta é dos dois. Os dois têm que querer, né? Porque a prova é para os dois. Com certeza. Como é? Com certeza. Ele foi envolvido pela aquela força de amor, né, imensa, que ele também se deixou envolver. Exatamente. Tanto ele é se deixou envolver. Claro, ele se deixou envolver. Mas, tanto é que mais para frente a gente vai ver. Quando ele resolve doar os bens da família para os pobres, o Francisco, o pai dele, na hora, ele tem um choque. Chegaram já nessa parte, não? Oi? Estou adiantando. Depois a gente vai ver isso. Pula, não pula. Vai contar agora, o fim do livro. Sabe o que é interessante dessa questão aí dos pais de Francisco de Assis? Não que seja uma regra, né? Mas muitas vezes nós vemos aí um certo descompasso. Uma elevação moral de um em relação ao outro. Porque já que a lei é de progresso, isso ajuda sim no progresso. Um vai, de certa forma, aprender com o outro. Tem uma história muito interessante, né? Estava Jesus passeando não, ele estava indo para algum lugar. Jesus não passeava, ia para algum lugar com algum propósito. Mas aqui, estava por ali, né? Pela Galileia, ele resolveu olhar o céu, não. Ele estava se dirigindo a uma cidade que eu não me recordo o nome agora qual era, e ele estava numa estrada junto com alguns discípulos. E estava ventando muito, já ia anoitecer, e ele parou ali, um lenhador, um sujeito bronco, carregando ali um machado no ombro e uma tora no outro, sujeito bem rude mesmo. E um dos discípulos que estavam com Jesus observando, para poder tirar uma lição daquilo tudo. Ele já sabia o que ia acontecer, ele queria tirar uma lição disso tudo. Um dos discípulos foi lá, não me lembro quem foi, e perguntou, você sabe se esse lugar que a gente vai, se é para a direita ou se é aqui para a esquerda, porque está anoitecendo, tem muita poeira aqui, esse vento vai acabar prejudicando o nosso trajeto, a nossa travessia. E nós precisamos chegar antes do anoitecer nesse lugar. O cara olhou para ele e falou, saia da minha frente, seu andarilho. Saia da minha frente, não me perturbe com essas suas perguntas, você está achando que é quem? Falou um monte de coisa já para ele. Aí ele voltou nervoso, né? Mestre, vai se queixar com Jesus, né? Uma criança vai se queixar, pai, mestre, você viu como ele falou com a gente? Nossa, que coisa chata, como é que pode o ser humano, a gente aqui falando de amor e tudo mais, o ser humano precisa muito de amor mesmo, de luz, né? Ele com aquele sentimento de raiva, né? O ser humano precisa muito do sentimento de amor e de paz e tudo mais, você está certo, é isso mesmo, tá? Tudo bem, seguiram um pouco mais para frente. Veio uma moça, acho que
Essa história é conhecida. Se alguém conhece aí o nome dos lugares, depois me falem que eu me esqueci o nome dos lugares. Chegou a moça e perguntou lá, o mesmo apóstolo lá, para a tal da menina lá. Vem cá, temos que ir para tal da cidade. É para o caminho aqui da direita ou para a esquerda? Falou, olha, é para o caminho da esquerda. Mas você não vai chegar lá até o anoitecer. E no meio do caminho você pode se encontrar aí com muitos bandidos. É um caminho perigoso. Você vai fazer o seguinte, você vai por esse caminho aqui. Lá vai ter uma casa. São 2 pessoas, um casal que mora nessa casa. Nome fulano, beltrano. Pode falar que me encontrou aqui. Que eles vão dar aí um pernoite para vocês nessa casa. Aí eles muito agradecidos, já muito obrigado e tudo mais, parará, parará. Tudo bem. Voltou lá o discípulo, falou, olha que diferença de tratamento, né? Como é que pode? Aí sim a gente encontrou uma pessoa do bem. Agora, eu pergunto para o senhor, mestre, essa moça e esse rapaz são tão diferentes, não é? A gente já sabe o que ele vai ter, pela lei de causa e efeito, né? A gente já sabe qual vai ser o futuro dele. E o futuro dela, que ajudou tanto a gente, nos ajudou aqui no caminho, uma pessoa bondosa, de luz. Falou, ó, o futuro dela vai ser casar com ele. E aí todo mundo perplexo, como assim casar com ele? Essa vai ser a melhor prova para ela conseguir ascender mais ainda, fazendo o bem. Porque vai levar ternura, vai levar ali uma certa caridade e amor para aquele indivíduo que é tão bruto ainda, né? Então, de repente, nesse casal, talvez, né, não sei, estou aqui conjecturando, talvez pudesse ter acontecido isso, né? Uma certa disparidade, talvez não fosse tão grande como nesse caso aí de Jesus, mas que venha a calhar, né? Nada é por acaso. Muito bem. João, sozinho enquanto espírito, acionou com respeito sua poderosa mente, aproveitando as emoções físicas da sua futura mãe. Fez desprender um tipo de fluido que, pelo gênero, denotava o poder energético de higienização, que se transfundiu nas auras dos seus futuros progenitores. Escutaram-se pequenos estalos, como se algo invisível estivesse queimando, mais acentuadamente no campo áurico de Pedro. Intuitivamente, João buscou, aqui está falando dos pais, não é? Dos pais de Francisco. Intuitivamente, João buscou algo nos ares com as mãos que esparziam luzes, acomodando entre os dedos uma massa inquieta, porém dócil, ao seu comando mental. Eu acho que nós também já falamos aqui da capacidade que os espíritos têm, tanto os espíritos mais evoluídos como o outro, que moralmente não são tão evoluídos, em manipular fluidos. E esses fluidos que eles manipulam, eles tiram do ambiente. Daí a importância de nós controlarmos qual vai ser o ambiente em que nós vamos viver na nossa casa. E é simples. Como se controla isso? Pura e simplesmente pelo pensamento. Pensamentos geram ações, geram palavras. E tudo isso vai servir de dínamo, gerador de energia, para aqueles espíritos que se encontram no plano espiritual ali, se utilizando dessas energias que são projetadas pelos encarnados em favor ou contra eles próprios, né? Se você tem um ambiente onde há oração, há tranquilidade, as pessoas tentam principalmente compor ali um problema, resolver do que postergar o problema. Muitas vezes é melhor você não prolongar uma discussão, deixando que a outra pessoa esteja em erro, do que você errar junto, porque aí pelo menos só erra um. Se eu tenho uma discussão e eu alimento, não, eu tenho razão, não, você tem razão, eu tenho razão, não, você tem razão, chegamos ao infinito. Agora, a partir do momento que alguém entra num consenso e se harmoniza, quebra automaticamente esse ciclo vicioso, que não teria fim nunca. E que energia esse ciclo está gerando ali para aquela ambiência? Que vai ser trabalhada também por espíritos. Tem espírito para tudo, gente. Tem um pessoal bacana que vai trabalhar com os bons sentimentos, que chegam lá, às vezes não encontram e, constrangidos, voltam para os seus trabalhos, esperando ali ter boas energias para ser trabalhado naquele lugar. Assim como nós temos outros espíritos que não são tão elevados assim,
se comprazem ainda com briga, com discussão, às vezes por mera diversão e despreparo daqueles encarnados que abrem brecha, só estão ali porque abrem brecha e se utilizam daquele material para gerar mais discórdia. Mas o controle é sempre nosso. Por isso que a palavra possessão, às vezes, é criticada. Possessão viria de possuir, de dominar. É difícil você falar em possessão quando o controle, ele é sempre do espírito. Ele tem sempre o controle sobre os seus pensamentos, sobre os seus atos. É claro que às vezes você chega num ponto tão grande de entrelace com aquele outro irmão desencarnado que fica difícil de separar. Mas sempre o controle vai ser dele, né? Claro. Eu queria falar sobre uma parte que eu acho importante também, dessa parte do reencarne dele, que o Daniel não botou ali, eu vou ler, é pequenininho. O diretor espiritual de Assis, juntamente com o de Roma e demais outras caravanas, se postaram ao derredor da mansão, limpando o ambiente e policiando a região em que o figurante principal, João Evangelista, se preparava para ligar os primeiros laços na microvida dos gametas. Nessa hora é o ato sexual. O que acontece? Eles envolvem a mansão em energias benfazejas, em iluminação, em proteção. Naquele ato, naquele momento, só tem ele e ela. E essa proteção toda que eles recebem é devido a todo o preparo que esses espíritos, tanto a mãe, vamos botar assim, como o pai, naquele momento, eles estão tendo. Ela, por ser um espírito já mais evoluído, no sentido, uma pessoa com uma boa índole, com boas ações, com uma vida recatada, né, vamos botar assim, e pelo espírito que eles estavam recebendo. João, né, que era um espírito de extrema evolução, todo o preparo espiritual para aquele momento, né, era muito grande. Mas isso não acontece sempre. Essa parte da reencarnação, esse momento do reencarne, o momento da ligação do espírito com o corpo físico, é um momento muito complexo. Ao mesmo tempo que tem reencarnação, momentos de reencarnação, momentos de ligação extremamente em sintonia positivas, também tem em sintonias pesadas. Depende do ambiente doméstico, depende de como a gente efetua esse ato sexual. Porque a reencarnação, ela vem através do ato sexual. Dependendo de como a gente utiliza essa zona nossa, que é um chakra de tamanha importância no nosso corpo, que é responsável por energias muito fortes e que, se tiver em desequilíbrio, atrapalha muito a nossa vida, é muito importante a gente entender a importância que temos que dar para esse ato. Porque o sexo não é ruim, é como a gente utiliza-se desse momento, dessa força que Deus nos deu, né? Dessa potência, que faz com que ele se torne sujo, ou pesado, ou prejudicial à nossa vida. E no Missionários da Luz acontece isso também. E o André Luiz pergunta, porque na hora que vai haver o ato sexual, todos eles são postos para fora, né? Todos os espíritos saem e o quarto fica envolvido em muita luz. E aí o André Luiz pergunta, mas todos os atos sexuais são assim? E aí o Alexandre, eu não lembro o nome do mentor dele agora, ele fala, não, nem todos. Tudo depende de quem são aquelas pessoas que estão ali dentro, a quem elas estão ligadas, quais são os motivos delas estarem juntas, se é na loucura ou se é num ambiente saudável, de amor, de fraternidade, de paz. Então, é importante nós entendermos que essa potência, ela é para ser usada, é uma potência positiva. Nós aqui na nossa mente ainda em desalinho, sem saber utilizar ela, que usamos ela de uma forma negativa e aí muitas vezes nos prejudicamos. Às vezes a gente traz doenças e tudo mais pela forma negativa como utilizamos essa potência. Então, a gente vendo um momento de reencarne de um espírito tão evoluído, todo o preparo que tem, e que na nossa casa, nós, através de atitudes positivas, de pensamentos bons, de um lar de amor, também teremos, porque Segismundo, ele nasce numa família que ele não é um espírito evoluído, a mãe e o pai também não, muito pelo contrário, são como nós, pessoas em evolução, ali
de dia a dia, com suas dificuldades, mas eles têm uma vida como que a gente pode dizer, saudável. E aí eles têm um amparo todo da espiritualidade para esse momento. E é muito importante que a gente preserve o nosso ambiente doméstico e essa nossa zona de energias assim imensas, porque você imagina, é o canal que vem a vida. É por esse canal que vem a vida, que a gente reencarna. Então, é importante a gente entender, muito bom estudar também sobre isso, porque através desse canal, nós também prejudicamos muito a nossa vida. É um chakra muito potente. Na hora do passe, vocês tomam, todos os lugares que nós tomamos o passe, são os chakras que são importantes para que a gente tenha equilíbrio. E esse chakra é um que a gente tira bastante energia, porque muitas vezes a gente acumula, a gente prejudica por desalinho, por coisas que a gente pratica, acredita, vê, gosta, se compraz. E não estou dizendo que sexo é ruim, não é isso, muito pelo contrário. Tudo que é bem utilizado e sabendo utilizar é bom e saudável. Porque o amor é o quê? Ele faz parte do amor. Então, é como a gente usa. Joana fala isso bastante, tem muita leitura sobre isso. É muito importante a gente entender essa zona de poder que nós temos dentro de nós, que se reflete na arte, se reflete em vários setores. Então, eu achei interessante falar sobre isso, porque sexo é sempre um tema forte, né? Que traz curiosidade pra gente, porque faz parte da nossa vida. E faz parte, você vê, é um espírito evoluidíssimo e ele está vindo por esse canal também. Então, é tudo como nós usamos na nossa vida, né? Fez com que o sistema nervoso da jovem senhora crescesse a seus olhos pelo poder do pensamento e introjetou aquela força vital no trajeto neuropsíquico, e essa energia singular rompeu as estruturas das células sem obedecer às suas diversidades morfológicas. O prolongamento dos neurônios também foram visitados com a mesma complacência daquela bênção ordenadora, rodopiando essa profusão de fluidos nos axônios, dando a eles mais essa responsabilidade, a da devida irrigação automática, em conexão com outros prolongamentos, para que os endritos conseguissem plasmar nos núcleos o agente intromissor. Esperou um pouco e viu toda a unidade celular enriquecer-se vivamente pelo fenômeno do metabolismo. Com muito cuidado, procurou observar a irrigação da senhora Bernardone. Seus olhos eram como poderoso microscópio que cavam o cérebro, parando demoradamente no córtex, dando alguns toques neste, acho que espiritual da alma. Ampliava as glândulas pineal e pituitária. Essa aqui é uma parte bem interessante, da glândula pineal. Você quer acabar de ler isso aí, que eu acho que é depois desse. Vê. Já é depois desse? Isso. Janaína, depois você bota o outro. Ele vai ler, só acabar e a gente vai... Não, mas aqui eu acho que basicamente é isso. Vou explicar em vez de ler. Pode pôr, Janaína. A gente vai falar sobre a glândula pineal, principalmente. A pineal e a pituitária. Pituitária. Eu acho que é importante a gente saber sobre essas duas glândulas. Elas são de extrema importância na nossa vida espiritual. E pouco se fala. Pode passar. Me ajuda, tá? Ampliava as glândulas... você não leu, eu botei. Ampliava as glândulas pineal e pituitária, revestindo-as de um tipo de protoplasma que foge à nossa análise. Concentrava-se... isso é a pressa, gente. Nas células motoras da medula. Estas se apresentavam como pratos vivos e disformes, conexas umas com as outras, por filetes luminosos, que se espraiavam por todo o cérebro. Deu os últimos retoques nos centros de força e, aliviado, respirou profundamente, sem que o ato físico do casal passasse pela sua lúcida mente. Olha que espírito evoluidíssimo. Ele estava presente, mas ele não viu nada, ele não participou daquele momento. E isso, no Missionários da Luz, ele fala também,
São poucos os espíritos, pouquíssimos, só espíritos extremamente evoluídos que participam e ativamente da sua própria, exatamente do ligamento, porque isso é só para o espírito muito evoluído. A maioria de nós tem uma equipe que está ali, a gente, no Segismundo, ele vai encolhendo. O André Luiz até fala que ele tem uma hora que ele se assusta, que quando ele vê ele está uma criança, porque ele estava ali um adulto, de repente virou uma criança, e é assim. E o ligamento do espírito com o óvulo, né, com o feto, né, que é depois que o óvulo é fecundado, depois do ato sexual, nunca durante o ato. Não existe isso. Acabou de fazer o sexo, né? Já está lá o espírito colado. Não é. Até porque a gente sabe que o espermatozoide ele faz um caminho até chegar ao óvulo, demora, e isso já tem. Às vezes a pessoa já está ali, já passou muito tempo o ato sexual, e aí é nessa hora, depois de um tempo, que há a ligação do corpo físico com o espiritual. Isso é bom a gente saber para. Foram preparados com muito cuidado o córtex e as duas glândulas principais da cabeça da futura mãe. Aí eu botei aqui, glândula pineal e pituitária. Ela fica no centro, as duas, dentro do nosso cérebro, bem aqui. E elas são lindas. Vocês vão ver. Aqui é o hipotálamo, a glândula pineal, ela fica aqui dentro. Ela é pequenininha. E a glândula pituitária um pouco mais abaixo. A pineal, vamos ler aqui, A glândula pineal, André Luiz, Missionários da Luz. Muito bom esse livro, leiam. O orientador Alexandre faz as seguintes considerações. Analisemos a epífise como glândula da vida espiritual do homem. Segregando energias psíquicas, a glândula pineal conserva ascendência em todo o sistema endócrino, ligada à mente através de princípios eletromagnéticos do campo vital, que a ciência comum ainda não pôde identificar. Comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. As redes nervosas constituem-lhe os fios telegráficos para as ordens imediatas a todos os departamentos celulares. E, sob sua direção, efetuam-se os suprimentos de energias psíquicas a todos os armazéns autônomos dos órgãos. Ela está totalmente ligada à nossa vida espiritual. O nosso subconsciente, toda a nossa vida espiritual está ligada nessa glândula. Pineal. Todos os médios ostensivos já possuem seus organismos melhor desenhados para o desempenho desta interação com o plano espiritual. O que acontece? Quanto mais você estuda, quanto mais você pratica, essa glândula ela vai evoluindo, ela vai se conectando cada vez mais. E a mediunidade vai aflorando cada vez mais. Quanto mais conhecimento, quanto mais trabalho no bem, essa glândula ela vai sendo ativada. E aí a gente vai tendo mais essa possibilidade a gente vai falar sobre isso, da clarividência, clareaudiência, psicografia, Chico Xavier. Ele devia ter essa glândula e o interessante é que dizem que quanto mais ela está ativada, ela brilha, ela é uma luz dentro do nosso cérebro. Quanto mais ostensiva for a mediunidade, a glândula pineal é mais desenvolvida. Quanto mais for desenvolvido o espírito, mais luz radiará da epífise. A pineal situa-se no cérebro humano, na região onde se localiza o córtex cerebral. É importantíssima no controle físico metabólico do organismo humano. É interessante a gente pensar que está tudo interligado. Através dela, que o nosso espírito está conectado. É importante, etericamente, está ligada ao chakra principal coronário, sendo responsável, entre outras funções, pelo controle dos movimentos físicos, musculares, pelo controle dos processos de armazenamento de memória, pelo controle metabólico principal, pela filtragem de elementos químicos necessários ao perfeito funcionamento do cérebro e cerebelo, pelos movimentos corticais e pela regulagem da circulação óssea. Ela tem, nessa glândula pineal, ela tem toda a nossa vida espiritual. Toda a nossa memória, que muitas vezes a gente não lembra, não recorda, está ali guardadinho. É como se ela fosse o nosso eu mais profundo. Está tudo ali. Tem horas que vai sendo liberado, conforme a gente vai aumentando a mediunidade, aflorando a nossa mediunidade, ela vai se tornando cada vez mais ampla. E aí, muitas vezes, é aquela coisa das pessoas que começam a recordar, ela consegue ver outras vidas, ela tem situações de mediunidade incríveis. O Chico, né? A gente pode usar sempre o Chico, porque hoje eu vi um vídeo dele, era tão lindo ele falando, e realmente, o que era a mediunidade dele? É um que a gente pode usar de exemplo de extremamente médium,
que ele tinha todas as possibilidades. Ele lia, ele psicografava, todas não, porque eu acho que ele ele não pintava, né? Porque tem aquela de pintar. Por estar associada ao chakra coronário, é a glândula mais importante a ser trabalhada no desenvolvimento mediúnico. Sua crescente sensibilização ajuda com que sejam facilitadas as comunicações com o espírito de ordem superior. Estimulá-la é também estimular os dons da vidência, clarividência, psicografia, psiquiptura, que é a pintura, dentre outros. É através dessa glândula que, etericamente, liga-se o cordão de prata, quer dizer, quando nós estamos reencarnados, todo mundo já sabe que nós ficamos tem um cordão de prata. A gente faz o desdobramento quando a gente dorme, e esse cordão é que nos faz voltar para o corpo. Quando há o corte, é porque a gente já não faz mais parte desse plano. E ele está exatamente ligado ao cordão de prata, a glândula pituitária. Olha que importância tem essa glândula. Como é importante a gente se conhecer. Não só saber a mediunidade, mas se a gente vai se conhecendo e vai sabendo que nós temos potências dentro da gente e como a gente pode fazer para trabalhar e quando trabalhá-las, o que elas podem trazer para a gente, é impressionante. Nós somos uma potência divina. Nós temos capacidades imensas dentro de nós, só que a gente ainda não conhece todas elas. A gente ainda é muito, muitas vezes ainda está limitado por conhecimento, mas a gente está andando, né? E a gente saber dessas possibilidades é maravilhoso. O médium, eu vou começar a dar passe, eu vou começar o trabalho mediúnico, eu vou começar o trabalho na casa. Todo mundo tem que se inscrever para o passe, todo mundo tem que fazer. Por quê? Porque isso faz parte do nosso trabalho, trabalhar a mediunidade. Quando ele falou da manipulação de fluidos, que eu já falei sobre isso aqui, na hora que a gente está na palestra, e o Daniel falou, na hora que você está na casa espírita, você está sendo o tempo todo tratado. Então, na palestra, eu também estou sendo tratada, eu também estou doando. Então, quanto mais eu sei, melhor eu sou para servir. Porque senão eu sou muito egoísta vir para cá para ficar tomando só o passe. É muita ignorância, a gente não cabe mais para a gente isso. A gente tem que saber caminhar. Deus está nos abrindo portas para que a gente se melhore o nosso ambiente, não só nosso, como das pessoas todas que estão à nossa volta. E saber liberta, né? O saber liberta. Suas bases se localizam, eu acho que eu li liga seu cordão de prata, que é o principal órgão condutor energético entre perispírito e corpo físico. Suas bases se localizam nas suas correspondentes física e etérica. Todas as intuições e orientações são repassadas ao cérebro humano através dessa glândula, conectada ao cordão de prata. A espiritualidade ela vai usar através dali. Aquela que a gente escuta assim, fulano incorporou. Não existe incorporação, não existe um espírito entrar dentro de um corpo que já tem um espírito. Não tem? Isso é uma lei física, né? Dois corpos não... Exatamente. Então, o que a gente tem que entender? Através da glândula pineal, ele consegue se unir a nós e falar através de nós. Através de nós, não é dentro de nós. Ele não vai entrar no meu corpo, que nem aquele filme Ghost, que ele entra no corpo dela, né? Parece que ele entrou, tem aquela cena, né, do espírito entrando, mas não é assim. Ele vem, ele se aproxima, tanto que a gente escuta, eu senti a aproximação do espírito, eu ouvi, é sempre assim, a psicografia, ele utiliza o meu braço, nunca ele entrou e vai estar fazendo, não é por aí, não é assim. Por isso que a mediunidade é um tema imenso, que precisa de muito estudo. Qual a diferença entre vidência e clarividência? Ele fala ali, né, onde está vidência, porque a clarividência... Você pode me ajudar para explicar esse? Claro. O médium vidente, ele consegue ter não só o canal visual, como também outros canais. O clarividente, não, contrário. O clarividente tem uma abertura de mais canais do que o vidente. O vidente, ele tem o canal da visão. Você tem ali a visão como sendo o canal de comunicação entre ele e o mundo espiritual. O clarividente tem outros canais, de outros sentidos. Ele sente pelo tato, pela audição, cheiro. Às vezes a pessoa não está nem respirando, mas ele está ali próximo de algum espírito que tem um pensamento negativo, vem um cheiro que você para de respirar, imagina assim, um cheiro
entra pelo seu cérebro, porque não é nada do seu olfato físico, mas do plano espiritual, né? Sim. É. Uhum. Sim, Sim, tem. A menina veio aqui fazer, como é que é o nome? Na Natasha McKenna. Olha, é como eles chamam de incorporação, né? Ela tá ali, ela tá incorporando, mas a incorporação, ela tem esse nome, mas não é incorporação. É isso que eu estou tentando explicar para você. Na verdade, o espírito ele se aproxima do médium e utiliza-se do médium para cantar, para falar, para fazer aquilo que ele quer naquele momento, né? Mas é assim, dessa forma. Teve a Natasha McKenna, eu acho que é esse, maravilhoso. Uma coisa de outro mundo, gente. E ela vai mudando de voz, assim, ela tá com um homem, depois ela vem uma mulher, vem uma criança. Você fica assim, gente, é impressionante. Tem uma oradora espírita, eu vou lembrar o nome dela, que ela é de Niterói, e ela vem sempre aqui fazer umas palestras, e ela canta... Sabe quem é uma menina de cabelo cacheadinho? Eu acho que não. Cabelo liso. É. Ela é morena, tem um cabelo liso e ela começa a cantar. Alguém lembra? Me esqueci. Eu acho que não. Eu acho que não, mas eu vou lembrar. Você achava essa que eu acho que eu tava Essa falando, né? que Que eu tenho o cabelinho mais assim. E acho que é Ana alguma coisa, não sei. Mas ela tem uma voz muito bonita. Só que quando ela começa a cantar e ela vai pela música, fica mais bonita ainda. Aí os médiuns videntes falam, olha, nesse momento tinha um espírito muito bacana ali, que fica com ela e que ajuda aí na cantoria. A vidência é muito legal, né? Quando você pode, né, tem a capacidade disso e a compreensão, né? Porque ao mesmo tempo tem a parte boa e tem a parte ruim. Imagina você ver um mundo espiritual maravilhoso que tem em volta. Aí assim, nos finais de progresso, como é que é o nome? Finais de... Do congresso. Progresso. Ótimo. Congresso. Ela sempre conta como é que é, toda a parte, coisa é muito bonito, é bem interessante. Mas também tem a sua parte, como tudo na vida, né? É. Então, vamos lá. E a glândula pituitária, que é aquela outra, eu acho que vamos botar só pra gente ver. A pituitária é essa aqui, tá vendo? Essa aqui é a pineal, que se liga, né? E aqui é a pituitária, vamos pra lá. Estou dando uma pincelada porque esse tema é infinito. Vocês podem ver milhões de palestras no YouTube que são muito boas, falando sobre a liberação da mediunidade, como é que você pode fazer. Claro que a gente tem que ver qual é a fonte, né? Nem todos são... A gente, né, eu fui ver uns ali que eu falei, meu Deus. O material que forma a glândula pineal, né? Que são cristais de galeno. E eu não sei se já ouviram falar de rádio galeno, que capta aquelas ondas de rádio por conta desse material que é altamente receptor de ondas eletromagnéticas. E esse mesmo material, utilizado aí há tempos para você captar as ondas sonoras, está presente na glândula pineal para você justamente captar também esse mundo extrasensorial, né? Muito interessante. Imagina, você está ligado, essa glândula te possibilita essa ligação. É através dela que a espiritualidade vai estar falando com você. Quanto mais ela estiver aflorada, mais você vai estar recebendo coisas boas. A espiritualidade ela vai poder utilizar você e vai estar trazendo para você situações, ajuda, amparo, fazendo com que você também ajude. Então, isso é fantástico. A pituitária, que é o que ele fala que ele mexe nas duas, porque são as glândulas, se a gente percebendo, a gente estudando, são as glândulas que do processo reencarnacionista. O André Luiz fala muito sobre elas também no Missionários da Luz. É um livro maravilhoso. É grande, parece que é pesado, mas é muito interessante. Localiza-se na parte frontal. Essa eu achei muito legal pra gente, que a gente escuta muito isso. No lobo frontal do cérebro, no meio da testa, e é comumente chamada de terceiro olho, o famoso terceiro olho. Aqui, né? Que a gente sempre vê, que tem, os indianos usam aquele, eu não sei, uma pedrinha aqui, né? Não, tem também o chakra, que é um centro energético, mas uma glândula que está no plano físico mesmo. Exatamente, isso que é interessante, e ligada a esse chakra. Glândula de grande importância no corpo humano e também no corpo etérico. Tem o tamanho de uma amêndoa. Pequenininha. Esta glândula rege todos os sentidos extrasensoriais. É a glândula da percepção.
ligada à intuição, ao sentir de forma não física, porém emocional. É um sentir mais profundo e mais amplo. Nos médiuns é de importância fundamental. Atua na intuição, na capacidade perceptiva, seja visual ou auditiva. É também na percepção física da energia ou dos campos energéticos que atuam à sua volta. Quanto mais o médium se preparar, estudar e se pôr a trabalho, irá incentivar e acelerar os processos de vidência, clarividência, clareaudiência, psicografia, além da mediunidade intuitiva. Essas glândulas, elas são o quê? Portais que, conforme a gente estude e trabalhe, elas vão exatamente se desenvolver, vão liberar, e aí a gente tem mil possibilidades. Aquelas histórias que a gente fala assim, eu desdobrei, senti que eu desdobrei, eu lembrei do meu sonho, fui para não sei onde, o intercâmbio espiritual, que a gente acha que é difícil de ter. Não, tudo é estudo, é o trabalho, é possível, é possível. Por estar associada ao chakra coronário, é a glândula mais importante a ser trabalhada no desenvolvimento mediúnico. Sua crescente sensibilização ajuda com que sejam facilitadas as comunicações com espíritos de ordem superior. Foi aonde exatamente o João estava, né? O espírito evoluidíssimo. Estimulá-la é também estimular os dons de vidência. De novo, eles sempre falam o tempo todo isso. É através dessa glândula que, etericamente, liga-se o cordão de prata. As duas têm quase o mesmo trabalho, né? Elas estão totalmente interligadas. Então, a gente tem que... É interessante a gente saber dessa possibilidade que a gente tem no corpo físico com o mundo espiritual. E que a gente pode ativá-las através do estudo e do trabalho. Todas as intuições e orientações são repassadas ao cérebro humano através dessa glândula, conectada ao cordão de prata. Não, eu estava na outra. Ué, eu voltei? Gente, desculpa, falei besteira. Localiza-se na parte frontal, glândula de grande importância no corpo humano e também no corpo etérico, tem o tamanho de uma amêndoa. Desculpem. Esta glândula rege os sentidos extrasensoriais, é a glândula da percepção. É um sentir mais profundo e mais amplo. Já li. Então é isso, olha só. Tô louca. Tô querendo ler, não dá, né? Mas é interessante a gente saber sobre elas, porque elas estão dentro de nós, tem a ligação com o nosso espírito, está totalmente ligado, nossa memória espiritual de todas as vidas estão ali nelas. Se a gente puder fazer com que elas se ativem, nós vamos ter a mediunidade cada vez mais aflorada. Isso é super interessante, isso é muito bom, porque a gente fica mais disponível para o trabalho, percebe... Exatamente, e isso faz com que a gente, muitas vezes, se livre de situações constrangedoras, de situações difíceis. Coronário. Não, ele fala que é no coronário, bem lá atrás, é porque eles botam aqui e vai, se você vê na foto, naquela foto de perfil. É porque eu acho que o terceiro olho eles botaram porque, como ela é ligada com o mundo espiritual, e no Ocidente tem essa coisa do terceiro olho, que é a possibilidade de você ver uma outra dimensão, você está ligado ao mundo espiritual, e é mais um símbolo. É um símbolo que foi usado, entendeu? Pode ser, isso. Sim. É bem interessante. As duas... Tem uma palestra que eu estava vendo, que é de um doutor, Sérgio... Esqueci. Vou ver o nome dele. Muito legal. Ele é espírita. E ele falando da experiência pós-morte que ele teve. E ele é médico. E ele falando que o médico é muito difícil... para ele, quando ele não é espírita, né, ele entender essa parte de experiência pós-morte. E ele começou a estudar essas glândulas, as duas, depois que ele teve essa experiência, que ele se via deitado ali, todo mundo falando que ele estava quase morrendo, e, eu sei que você estava desligado, você estava apagado. Ele, não estava apagado, eu estava imóvel, porque eu via tudo que estava acontecendo. Ela estava ativa ali. Ela estava totalmente ativa. Isso é muito interessante a gente estudar. Né? Porque são possibilidades que tem dentro de nós. Isso. Mais alguma pergunta? E o que a gente puder também, se a gente não souber, a gente estuda e a gente se ajuda, né?
e- na verdade, na verdade, na verdade, o desligamento ele é feito. A gente está ligado em várias coisas. É, exatamente. Então, por isso que o desligamento é tão demorado. É, eles estão se interpassando, entendeu? Quando você vai estudando, você vai vendo. O fio de prata ele está ligado na gente, é ele que nos deixa vivo, né? A ligação do espírito com o corpo. E o que eu entendi, pelo que eu entendi, que ele está nesse chakra ligado ali. O momento da ligação é nesse momento, é nessa glândula, né? Foi o que eu entendi. É a última ligação. Começa pela ponta do pé e vai até... Agora, já tem tem literatura espírita que, inclusive, aí não é que há discordância nem nada disso, mas que, inclusive, aponta que estaria ligado na nuca. Não sei se você já viu, na nuca, o fio de prata também. Fato é que, seja na nuca, ou seja em outra parte da cabeça, é nessa extremidade que você tem a principal carga energética ali de ligação entre o corpo material e o corpo físico na nossa cabeça. Pela cabeça, nuca ou cabeça, sim. Sim. Claro. A gente está aqui para isso, né? Para a gente saber. A gente tem que fazer a prece. Posso fazer? Vou fazer. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, envolva-nos a todos. Obrigada pelo dia de hoje. Fique conosco durante toda a semana. Muita paz a todos, graças a Deus.